Seu primeiro do lado de cá, você já elogiou muito o Zé Ivaldo, eu sei. Você falou muito dos duelos individuais, eu sei. Mas o que chamou a atenção do lado positivo e do lado negativo, para que o cruzeirense agora possa ouvir? No clássico. Bom, porque você falou do João Marcelo, perdeu lá em cima, mas se não fosse a jogadinha dele no gol do Dineno... Jogou muito no segundo tempo. João Marcelo é o que salvou pra mim ali do trio de zaga. Não, mas o Zé Ivaldo também entrou bem. E o Neres, no segundo tempo, assim, o jogo foi bem distinto, né, Sérgio? Primeiro tempo, Cruzeiro... Você repetiria essa escalação do Cruzeiro? Não, inicial? Não repetiria. Pois é. Então, não repetiria. Já tem uma Você parte teria negativa. feito isso? Inclusive, mesmo tendo dado certo no segundo tempo, porque o posicionamento do time foi idêntico, mas mesmo tendo dado certo no segundo tempo, eu ainda jogaria com o Marlon como esse falso zagueiro pela esquerda e o Arthur Gomes jogando mais aberto pela esquerda, com bola, jogando como um ala. Eu manteria isso. Eu falei na semana que o Cruzeiro deveria manter as suas convicções, que eu acho que ele estaria mais perto da vitória. Mas qual que era a convicção? A convicção do Cruzeiro é o jeito do Cruzeiro jogar. Mas o jeito que você falou que não mudou, o que mudou foi peça. Então, o Cruzeiro mudou peças. E não mudou do primeiro pro segundo tempo. Não mudou do primeiro pro segundo tempo. O Cruzeiro, quando ele joga com 3 zagueiros de origem, né? O Vidalba pode até fazer um lateral, mas 3 zagueiros de origem, com o Marlon aberto pela esquerda, o William pela direita e com 2 volantes de contenção, você mudou seu jeito de jogar. É muito diferente você jogar com 2 zagueiros de origem, com o Marlon como um falso zagueiro, que passa muitas vezes. Entendi. Você jogar com o Romero e Lucas Silva, que é um cara que, é um jogador que tem um pouco menos de agressividade, mas é um cara que, a meu ver, joga um pouco mais à frente do campo do que o Romero. Então, pra mim, o Cruzeiro recuou. O Cruzeiro respeitou o Atlético, na minha avaliação, mais do que deveria. Até por isso que o Atlético se aproveitou, apesar do gol cedo também, que influencia muito, o Atlético se aproveitou muito disso no primeiro tempo. O Cruzeiro não teve alternativas. Porque você tinha, e em muitos momentos você tinha Marlon jogando como ala e William, os dois jogando muito de costa pro jogo. O Arthur Gomes tem muito mais facilidade nisso. Então quando ele ia receber, por exemplo, o Marlon ia receber, o Sarabia já estava encostado nele, ele estava de costa pro gol, então ele tem que girar. Diferente de quando ele pega como um terceiro zagueiro e joga de frente pro jogo. Esse foi, para mim, dos grandes problemas do Cruzeiro e refletiu no primeiro tempo dessa forma. No segundo, que a gente pode destacar, a entrada do Zé Ivaldo é inevitável. O Zé Ivaldo ganhando os duelos, vou ser repetitivo. A gente tem que destacar isso aqui. O Machado acho que cresce no jogo. E o Matheus Pereira, no primeiro tempo ele até tentou, mas ele não conseguiu. No segundo tempo, ele começou a baixar um pouquinho mais. O Gemerson, que ele joga mais pelo lado do Gemerson. O Gemerson não conseguia vir muito atrás dele e ele conseguiu jogar. O Matheus Pereira achou o espaço dele para jogar. Teve muito espaço no tempo. Como o Batalha jogava sozinho de volante, e o Igor Gomes e depois o Edenilson e o Zarate um pouquinho mais à frente, ao lado do Batalha e nas costas desses 2 meias tinha um espaço. Quando o zagueiro do Atlético não conseguia saltar, o Matheus Pereira conseguiu jogar ali boa parte do segundo tempo. E o crescimento do Cruzeiro também passa por isso. Então um pouquinho disso tudo, já tinha falado. Depois a gente, não sei se o Rafa separou a entrevista do Arcamon. Separou. É muito boa ele falando do Zé Ivaldo, Rafa. Você separou sobre isso? Não sei se ele falando por que o Zé Ivaldo... eu tenho certeza que 90% dos torcedores não vão concordar. Tá. Mas ele tem uma justificativa. Mas... Então, já que você tocou no assunto... Eu não ouvi a justificativa, mas não tem justificativa. Não tem justificativa alguma, gente. Não, justificativa ele tem. Agora, se você vai concordar ou não, é outra coisa. A justificativa dele se provou ineficaz durante a partida. Mas ele tem que se justificar, né, gente? Mas ele não aceitou a crítica. Ele não aceitou o erro. Erro é muito soberbo. Ele não assume que ele errou. Então, mas erro não é uma palavra forte? Não, errou. Você já tá doido, errou mesmo. Existe erro, né? Eles também erram, eles também são humanos. Mas a justificativa dele não é uma justificativa completamente solta, não. Tem algum sentido. Então você tá falando o torcedor que não viu? Ele comentou sobre a opção de começar o jogo sem Zé Ivaldo e avaliou a atuação do Cruzeiro no empate de sábado. Ó. Fala, Larca. Es preciso entender de que la gestión del entrenador no es solamente definir un 11 para un partido, para un juego. Es preciso entender de que primeramente los entrenadores gestionamos personas
pessoas que têm que fazer acordos, que têm que assumir responsabilidades. E eu sinto que estamos trabalhando em que todo o time esté trabalhando da maneira que vem trabalhando. Hoje, além de lo que vocês están falando, que es lo de Seivaldo, una decisión que a Genchi toma no sintiendo que es una decisión que atenta contra el desempeño del Chimi. Yo siento que Cés, vuelto a falar, es un excelente zaguero. Eu acho que uno de los mejores que dirigí en mi vida. Mas también eu falaría de los ingresos. Hoy el Chimi volta a tener ingresos que cambian, que mudan el desarrollo del juego. Ahora el ingreso de algunos jugadores que se vienen construyendo y que vienen teniendo un desempeño muy positivo. Hoy jugamos contra un rival que en su casa, con toda su torcida y con la capacidad de orçamento y de calidad de jugadores que tienen, voltamos a salir de este campo sustentando el invicto. Ganamos el juego anterior, ahora voltamos a empatar. Entonces siento que hay más cosas positivas que marcar sobre quizás una decisión que tiene que ver con gestionar un jugador, gestionar la evolución de una persona dentro de un año que va a ser largo, que va a ser longe, y que lo que quizás es una solución para lo inmediato puede ser un mensaje que confunda muito al resto del grupo. É porque ele falou um pouquinho antes. Não, mas ele falou aí da no mensagem final. que confunda o resto. Você vai mas deixa eu só dar um pitaco. Não dá para ter essa coletiva desse jeito, não, gente. É um absurdo. Ô, gente, nós estamos em 2024. Vocês vão para microfone para pedir calma, para torcedor não brigar, para torcedor não ter violência. Vai para o microfone pedir paz em estádio e não consegue fazer uma coletiva. São duas importante dizer que o Atlético ofereceu a sala de novo, como disse que mas ofereceu aí o outro não quis. E o Cruzeiro que não aceitou. Mas aí que tem outro preferiu detalhe. fazer ali. Mas aí a minha crítica vai para a Federação Mineira. As duas coletivas de uma final de um campeonato sério não podem ser simultâneas. Não pode. Não podem. A federação tem que bancar Cruzeiro. Mas o que a federação tem a ver nisso aí? Ela é a organizadora do campeonato. É na Champions League que acontece. Na Libertadores que acontece. Existem protocolos, CJ. Protocolos. Tá? Isso aqui é uma final de um campeonato, pô. Dá pra organizar. Pô, não, dá pra organizar. Brincadeira, velho. Local, brincadeira. Dá pra organizar. Mas o que você falou, não entendi da violência com a... Não, é porque ficam nessa picuinha. Primeiro foi o lado atleticano lá atrás, que não pode, que não pode, isso aí tira. Aí depois o lado da bandeira. Aí o lado do Cruzeiro agora, não, vamos acertar. Então as diretorias acertam que vai ser dessa forma. É péssimo para quem trabalha, é péssimo para quem vê, é péssimo para quem entrevista. O nosso companheiro Os caras ficam com o braço na boca do na treinador. Rádio Tempo, o Rafael Nobre lá todo torto. Torto, pô. Não, é picuinha demais. Olha, eu não tô falando de lado A ou lado B, tá? Cada um tem a sua culpa aí. Porque já viu aquela história de quando não quer dois não brigam? O que você ia falar dito isso, dessa estética horrorosa da coletiva? Na primeira, não tô falando que eu concordo não, tá? Vou falar o que ele falou. No início da entrevista, ele fala... Sobre Zé Ivaldo. Que o problema do cartão amarelo é um problema lá do Cruzeiro. Não sei com que palavra que ele falou. E que o Zé Ivaldo tinha que ser punido porque ele deu a entender que ele poderia perder o grupo se alguma coisa não fosse feita. Isso foi o que ele falou, tá? Mais ou menos nessas palavras. Mais ou menos nessas palavras. O que eu acredito que ele deve ter falado? Quem fizer isso, vai ser punido. Eu imagino, tá? Vai ser punido porque isso aqui não pode voltar a se repetir. E quando aconteceu, ele tinha que, para ele não perder um projeto a longo prazo, para não perder o que ele tem na mão, ele correu um risco gigantesco num grande jogo de poder ter perdido o título em um jogo por causa de um jogador. Por causa de jogador não, por causa de uma decisão dele. E por causa não de um jogador, por causa de uma troca. Por causa de uma troca. Mas, Rafa, dito isso, ele flertou com a sorte ou com o azar. Pronto, aí é uma outra discussão. Assim, depois se a gente puder buscar, no inicinho da entrevista, ele fala mais ou menos nesse sentido. Mas ele sabe que deu uma deslizada, eu acho, eu acho que tecnicamente é, com alguma folga, o melhor zagueiro do Cruzeiro, né? Como um todo. Tanto que ele fala, ficar né? fora. Que é o melhor, talvez é o melhor zagueiro que ele já trabalhou. Ele já trabalhou. E aí deixa o cara fora de uma final de campeonato. Pode ficar fora de uma decisão. Bom na bola aérea. Só tem que melhorar a cabecinha para não ficar tomando tanto cartão. Eu até tinha
tinha falado aqui, né, na semana passada, que achava que o Vidal ia jogar como zagueiro para tentar meio que espelhar mesmo o Atlético. E não só isso, né? É o que o Larcamón quer, ele tem demonstrado que é o que ele quer. Mas eu acho que algumas escolhas foram muito esquisitas, né? Muito esquisitas. A própria escolha do Machado, né? Que fez até um bom jogo, não acho que o Machado foi mal no jogo, não. Não foi mal não, só. Mas esquisito, né? Porque ele não vinha nem entrando, né? Machado acho que foi o terceiro. Eu acho que tem a ver com temporada. tem a ver com o que o Mirandinha falou sobre o Cruzeiro respeitar excessivamente o Atlético. É isso. Porque o Machado, ele é necessariamente muito mais agressivo que o Lucas Silva. Tá, mas Ele falou que o entrar Machado poderia, é dos volantes que ele tem, o que joga, que ele pode jogar mais perto dos zagueiros. É o primeiro volante de fato que ele acredita até mais do que o Romero. E ele fala que colocou o Machado por isso. Beleza, aí nós vamos entrar naquela história do que vende mais porque é fresquinho porque vende mais, que é a história do Tostines. Cruzeiro que respeitou o Atlético ou o Atlético que já deu indícios de um Milito que empurrou por estar jogando em casa, por querer inverter o resultado, já conseguiu amassar mais o Cruzeiro. E aí? É os dois. Então, é o futebol. Não futebol foi só o Cruzeiro que Futebol respeitou. você sempre joga contra alguém. Só que a postura do Cruzeiro não ajudou em nada a ele mesmo, só favoreceu o Atlético. Porque fica parecendo que com o Zé Ivaldo não haveria respeito. O Não. Zé Ivaldo deixaria de ter essa... Com o Zé Ivaldo deixaria de ter essa postura? Não. Isso pode ter sido algo muito mais coletivo do que individual. Mas o que a gente vai na questão do Cícero, Jota. É, o que a só gente assim. viu em campo foi, só assim. sem o Zé Ivaldo e com o Felipe Machado, o Atlético, na minha opinião, teve mais facilidade de empurrar o Cruzeiro, principalmente nos primeiros minutos. Isso foi claro. Aí o atleticano, sabe o que o atleticano fala? Foi claro. Com a entrada do Edenilson, o time deu uma Também. baixada. Não. Quando Quando o Edenilson entrou, o time já estava mal. Não, mas Segundo quando o tempo já Igor tava Gomes... ruim. Não, mas quando o Igor Gomes sai entre o Edenilson, foi uma mudança de chave O ali. Atlético, até os 20 minutos do primeiro tempo, não jogou. Do segundo tempo. Aí teve ali um momento ali de uns 5 a 8 minutos, que ele teve duas chances. Uma com o Paulinho, que o Paulinho podia até rolar para trás pro Edenilson fazer, e um cruzamento que o Marlon tira no segundo pau, não sei se era o Alisson ou o Saravia que estava chegando. Foi um momento ali de 5 a 8 minutos que o Edenilson já estava até no jogo, que uma jogada até inicia com ele. Então o Atlético já estava sofrendo. Tanto que ele coloca o Edenilson, o Milito, e fala que ele precisava um pouquinho mais de agressividade, fazendo a mesma função. E o que aconteceu? O Cruzeiro começou a sair, tanto com o Zé Ivaldo pelo lado esquerdo um pouquinho mais, e principalmente com o João Marcelo. Então ele queria que... Porque como ele tinha Paulinho e Hulk, que são dois caras que não tem tanto isso, o Paulinho até tentou fazer com o João Marcelo, mas não deu certo, tanto que o Cruzeiro teve duas boas chances com o João Marcelo do lado de lá, e o Edenilson fazia isso aqui do lado de cá, e o Hulk ficava no Neres, que era o zagueiro da sobra. O Edenilson saía de um meia e ia no zagueiro, do lado de cá, até que o Atlético conseguiu, de certa forma, fazer isso. Na função tática, tá? Não tô discutindo aqui a qualidade que o Edenilson pôs no jogo, não. É, porque não pôs, né, Raul? Eu defendo o Edenilson. Então, eu defendo o Edenilson aqui. Bem, né? Do Atlético? Vamos falar disso.